Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2022. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no site ri.ultra.com.br pela plataforma MZIQ. A apresentação será conduzida pelo Sr. Rodrigo Pizzinatto, diretor financeiro e de relações com investidores da Ultrapar, e a sessão de perguntas e respostas contará também com a presença do Sr. Marcos Lutz, diretor-presidente da Ultrapar. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso alguns senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Pizzinatto, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre os resultados da Ultrapar. E já começando pelo slide 2, eu gostaria de chamar a atenção para 2 pontos importantes sobre o reporte de resultados. O primeiro deles, eu comentei com vocês a nossa última divulgação, que é relacionado aos nossos desinvestimentos. Em função das assinaturas dos contratos de venda da Extrafarma e da Oxiteno, nós classificamos essas empresas como ativos e passivos mantidos para venda em dezembro de 2021, ou seja, como operações descontinuadas. Nossas demonstrações financeiras já refletem essa classificação. No entanto, para permitir comparabilidade com os períodos anteriores, tanto o release de resultados quanto essa apresentação considera as informações consolidadas pro forma da companhia, ou seja, os dados da Ultrapar incluem os resultados da Oxiteno e da Extrafarma no mesmo conceito que temos reportado. O segundo ponto é relacionado a 2 ajustes que passamos a fazer no nosso EBITDA recorrente nesse trimestre. Um deles é a exclusão do resultado na venda de bens da Ipiranga do EBITDA, para melhor comparabilidade do desempenho operacional da empresa com competidores. Também é importante destacar que, apesar da venda de bens não ser core business, é uma linha que gerenciamos com muita atenção, dado que ainda temos um estoque relevante de imóveis para desmobilizar. Isso significa que há bastante valor e caixa para ser gerado e que haverá uma recorrência nessa linha ao longo dos próximos trimestres, à medida em que a gente concluir a venda desses ativos. O outro ajuste é a exclusão dos créditos tributários extemporâneos do EBITDA, que já vínhamos destacando nas explicações de resultados para melhor entendimento do desempenho recorrente e também para melhor comparabilidade de resultados com os competidores. Esses créditos serão monetizados oportunamente mediante compensação de impostos a recolher. Muito bem. Indo agora para o slide 3, com os resultados consolidados da Ultrapar. Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, o nosso EBITDA recorrente das operações continuadas totalizou R$ 873 milhões no primeiro trimestre de 22, 16% superior ao do primeiro TRI de 21. Impulsionado por melhores resultados nos 3 negócios. O EBITDA recorrente total da Ultrapar no trimestre, que inclui Oxiteno e Extrafarma, foi de R$ 1.225 milhões, 24% acima do T de 21. O lucro líquido da Ultrapar no primeiro trimestre
foi de 461 milhões de reais, 236% superior ao do 1T de 21, puxado pelo forte crescimento do EBITDA, além do efeito líquido da cessação de depreciação das operações descontinuadas de 65 milhões de reais em atendimento ao IFRS 5, efeitos estes atenuados pela maior depreciação e amortização das operações continuadas. O nosso Conselho de Administração, como vocês já devem ter visto, aprovou o pagamento antecipado de 450 milhões de reais em juros sobre capital próprio, equivalente a 41 centavos por ação por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2022. Com retenção dos 15% de imposto de renda na fonte, esses juros líquidos serão de 35 centavos por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. Os valores completos dessa distribuição estão contidos no aviso aos acionistas que divulgamos ontem. Continuando, no quadro inferior esquerdo, o CAPEX das operações continuadas totalizou 304 milhões de reais no primeiro trimestre, montante que é 28% superior ao do 1T de 21, principalmente em função de maiores investimentos na Ipiranga. O CAPEX total, incluindo Oxiteno e Extrafarma, totalizou 382 milhões de reais. Aproveito também para destacar que no final de abril divulgamos o plano de investimentos para o ano de 2022, que contempla 1 bilhão e 700 milhões de reais em investimento nas operações continuadas, montante que é superior ao que investimos nos últimos 2 anos. Tivemos também no trimestre passado um consumo de caixa operacional de 1 bilhão e 183 milhões de reais, em comparação à geração de caixa de 128 milhões de reais no primeiro tri do ano passado. O consumo decorre principalmente dos investimentos feitos em capital de giro, necessários após os aumentos seguidos de custos de combustíveis e de GLP, apesar desse maior EBITDA. Passando agora para o slide 4, para falar da gestão do endividamento. Nós encerramos o trimestre com uma dívida líquida de 13,4 bilhões de reais, um aumento de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais em relação à dívida líquida de dezembro de 21. Esse aumento é explicado por 3 fatores. Primeiro, o consumo de caixa em capital de giro no primeiro tri, que acabei de explicar. O outro fator é o pagamento de dividendos realizado em março de 2022. E o terceiro fator é o menor resultado financeiro impactado pela maior taxa de juros. Com isso, nossa alavancagem passou de 2,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA em dezembro de 21 para 3,1 vezes em março de 22, devido a esse aumento da dívida líquida atenuado pelo maior EBITDA dos últimos 12 meses. O custo médio da nossa dívida ficou em CDI menos 0,3% no trimestre, substancialmente abaixo do custo de CDI mais 2,3% no primeiro tri de 21, fruto das iniciativas que temos feito para a redução do custo de carregamento, que pude explicar com mais detalhes no Tradê. Lembro que esse custo da dívida não inclui o efeito negativo do cash flow hedge no resultado financeiro, que foi de 48 milhões de reais nesse primeiro trimestre, efeito que não mais teremos com a conclusão da venda da Oxiteno. Com a entrada dos recursos da venda da Oxiteno no início de abril, eu aproveito para chamar a atenção para a recompra dos bondes de 26 e 29, que é a nossa dívida de maior custo, que conduzimos ao longo do mês passado. Nós recompramos 600 milhões de dólares de um total de 1,4 bilhões de dólares, ao prêmio médio de 101,75%, que vai contribuir para uma redução adicional do custo total da nossa dívida. E antes de apresentar o próximo slide, eu queria destacar que com a conclusão da venda da Oxiteno, nós deixamos de detalhar as explicações sobre o desempenho das operações descontinuadas. Passando então agora para o slide número 5, vamos falar sobre os resultados da Ultragaz. O volume vendido no primeiro trimestre foi 2% menor que do primeiro tri de 21, devido principalmente à redução de 3% no segmento envasado,
reflexo da menor demanda do mercado. O segmento granel, por outro lado, cresceu 2% no trimestre, com maiores vendas para indústrias, comércios e serviços. O SG&A no 1T de 22 foi 21% superior ao do 1T de 21, fruto de maiores despesas com pessoal, principalmente dissídio e maior remuneração variável, que está alinhada à progressão de resultados da Ultragaz, além de maiores despesas com processos legais e fretes. Além disso, lembro que no primeiro tri do ano passado tivemos contingenciamentos de despesas. A Ultragaz registrou o patamar recorde de EBITDA para primeiros trimestres no valor de R$ 213 milhões, 42% superior ao 1T de 21, em virtude dos repasses dos aumentos de custos de LP, apesar das maiores despesas. E para o trimestre em curso, a expectativa é de continuidade dos bons resultados, com volumes no segundo trimestre sazonalmente mais fortes. Passando para o próximo slide, número 6, para falarmos de mais um ótimo trimestre da Ultracargo. A capacidade estática média da empresa atingiu 955 mil metros cúbicos no primeiro trimestre, crescimento de 13% na comparação com o primeiro tri de 21, consequência da entrada em operação do terminal de Vila do Conde em dezembro de 21 e das expansões de capacidade de tancagem que fizemos em Itaqui nos últimos 12 meses. A receita líquida da Ultracargo foi de R$ 197 milhões no primeiro tri de 22, 15% superior à do primeiro tri de 21, em função de reajustes contratuais e do maior metro cúbico faturado decorrente das expansões de capacidade. Os custos e despesas combinados foram 11% maiores que o do primeiro tri de 21, resultado de maiores gastos com depreciação decorrente das expansões de capacidade e do efeito da inflação sobre insumos e materiais. Efeitos esses atenuados por menores despesas de tecnologia de informação e pessoal com ganhos de produtividade. O EBITDA da Ultracargo alcançou novo recorde de R$ 114 milhões no trimestre, 23% superior ao do primeiro tri do ano passado, em razão das expansões de capacidade com ganho de rentabilidade, dos reajustes contratuais e de menores despesas, fruto das melhorias operacionais que foram destacadas pelo Décio também no Ultraday. A margem EBITDA atingiu 58% no primeiro tri de 22, superior à margem de 54% no primeiro tri de 21. E para o trimestre corrente, nós esperamos a continuidade do bom desempenho operacional da Ultracargo, com níveis próximos aos vistos no primeiro tri de 22. Para concluir a apresentação, passando agora para o slide 7, para falarmos de mais um trimestre de recuperação da Ipiranga. O volume vendido permaneceu estável em relação ao primeiro tri de 21, com crescimento de 2% no diesel, compensado pela redução de 2% no ciclo Otto, fruto da maior participação da gasolina em detrimento do etanol no mix de produtos. Encerramos o primeiro trimestre de 22 com uma rede de 7.131 postos, 27 postos a mais do que no quarto trimestre de 21, com 82 postos inaugurados e 55 postos depurados no trimestre. A contribuição média de volume dos postos inaugurados é de 310 metros cúbicos por mês, enquanto os postos depurados representam volume médio de 28 metros cúbicos por mês. Além disso, nós encerramos o primeiro trimestre com 1.881 lojas na MPM, um crescimento em mesmas lojas de 13% em relação ao ano passado. O SG&A da Ipiranga aumentou 14% no trimestre, devido a maiores despesas com fretes, em linha com o aumento do preço do diesel, PDD e com lojas de operação própria da MPM, que passou de 79 unidades no primeiro tri de 21 para 229 lojas nesse trimestre. A linha de outros resultados operacionais totalizou 110 milhões de reais negativo no 1T de 22, piora de 91 milhões de reais comparado ao 1T de 21, reflexo principalmente das maiores gastos com CBIOS.
Já a linha de resultados na venda de bem totalizou R$ 26 milhões no trimestre, fruto da desmobilização de 7 terrenos. O EBITDA da Ipiranga totalizou R$ 620 milhões no trimestre, 10% acima do primeiro tri do ano passado. Já o EBITDA recorrente foi de R$ 594 milhões, 7% maior que o do 1T de 21, em função da recuperação de margens, apesar das maiores despesas. A margem EBITDA recorrente da Ipiranga foi de R$ 110 por metro cúbico, comparado a R$ 104 por metro cúbico no 1T de 21 e R$ 94 por metro cúbico no 4T de 21, evolução apoiada pelo plano de recuperação de resultados em andamento, que foi apresentado pelo Linden também no Ultra Day e pelas condições de mercado. Para o trimestre em curso, a expectativa é de volumes sazonalmente mais fortes que o do primeiro trimestre de 22 e de níveis de rentabilidade próximos aos dos últimos 2 trimestres. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Agradeço o interesse e a atenção de vocês e a gente passa agora para a sessão de perguntas e respostas. O Marcos e eu ficamos à disposição para responder as questões que tiverem. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, apenas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão respondidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Se você estiver participando via webcast, favor clicar em Pergunta ao palestrante, para enviar sua pergunta aos executivos da companhia. Nossa primeira pergunta é de Luiz Carvalho, UBS. Bom dia, pessoal. Obrigado, boa tarde. Obrigado por pegar as perguntas. Tem duas aqui. Uma sobre Ipiranga, só entender um pouco a recorrência dessa margem bruta. Pelo segundo trimestre consecutivo, a gente viu, de fato, um resultado bastante robusto e vocês ainda conseguiram ganhar market share. Então, queria entender o quanto essa dinâmica é uma dinâmica já intrínseca dessas mudanças que vocês estão fazendo na companhia e quanto eventualmente é uma condição de mercado em função de uma dinâmica mais apertada de volume, principalmente no diesel lá fora. A segunda pergunta é em relação à alocação de capital. Vocês fecharam a venda da Oxiteno, né, no dia 1º de abril, então já no segundo trimestre a gente deve ter um resultado já sem a Oxiteno e a entrada de caixa. Obviamente, vocês vão desalavancar a companhia, mas queria entender, assim, acho que um pouco do que já foi discutido no Investor Day, só talvez revalidar aqui a estratégia de alocação de capital. Obrigado. Bom dia, Luiz. Obrigado pelas perguntas. A gente está com dificuldade um pouco de ouvir aí seu áudio, só que, se eu entendi, sua primeira pergunta foi sobre a recorrência da margem da Ipiranga e a segunda sobre a alocação de capital com a venda da Oxiteno, é isso? Rodrigo, é isso mesmo, exato. Tá, joia. Bem, eu vou começar pela alocação de capital. A gente teve a entrada de caixa do primeiro pagamento da venda da Oxiteno agora no mês de abril. E como vocês devem ter acompanhado, a gente anunciou um programa de recompra dos bonds. De 1 bilhão e 300 que a gente recebeu, 600 milhões de dólares foram utilizados para recomprar os bonds, porque essa é a nossa dívida outstanding que tem o maior custo de carregamento. Hoje, esse custo de carregamento é em torno de 130, 140 CDI, comparado com nossa dívida marginal hoje, que é da ordem de 110 CDI. Então, a gente usou parte do recurso para reduzir o nosso endividamento mais caro, e a outra parte está sendo utilizada aqui para recompor o caixa, dado o vencimento que a gente tem nos próximos trimestres de dívidas que vão ser repagadas. Então, esse é a maior utilização agora de recurso, a gente trabalhar o nosso endividamento para reduzir o seu custo de carregamento. Boa tarde.
Então, quanto às margens serem recorrentes, elas de fato são recorrentes. A gente observa margens comerciais mais estruturais. Apesar da gente ter visto no primeiro trimestre muita volatilidade, né, tanto de volume quanto de preço, né? Eu acho que hoje, como a gente tem falado, a gente tem uma área de pricing que está muito mais estruturada e muito mais capaz de capturar essas variações, especificar corretamente, basicamente ponto a ponto, onde você deve estar colocado, né? Então, eu de fato, obviamente, a gente tem que observar mais trimestres, né? Mas eu assim, nesse extrato dos últimos 6 meses, a gente vê uma construtiva melhoria operacional na margem comercial e na relação, e na eficiência, etc. Então, eu estou bastante confortável em dizer que a gente está caminhando porque eu tinha falado no passado, que é me aproximar cada vez mais dos peers do setor e a gente fechar esse gap ao longo do ano. Ótimo, ficou claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, Thiago Duarte, Banco BTG Pactual. Obrigado pela oportunidade, boa tarde a todos, Marcos, Rodrigo. Eu queria ainda explorar dentro da Ipiranga 2 coisas. Primeira, a gente viu um ganho importante de líquido, né, de base de postos. Eu entendo, né, de antemão que não é necessariamente o foco, né, de vocês, o foco está no ganho de galonagem média, inclusive, né, vocês abriram números importantes ali na apresentação, mas não deixa de ser a melhor adição em alguns anos, em termos de primeiro TRI, né, ou em termos de qualquer TRI, para a base de postos. Aí eu queria ouvir um pouco como vocês estão vendo o cenário para embandeiramento, né? Que dá a impressão, né, por tudo que a gente está vendo no mercado de combustível, disparidade de preço doméstico versus paridade e assim por diante, dá a impressão que as bandeiras, né, Ipiranga e as demais maiores bandeiras têm uma vantagem hoje de garantia de suprimento que parece estar se traduzindo num cenário mais favorável para embandeiramento, né? E aí eu queria ouvi-lo se isso de fato já tem se verificado, e o que isso pode significar para vocês para frente em termos de crescimento dessa base, ainda obviamente sempre com foco no ganho de galonagem média. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, voltando um pouco na resposta do Marcos sobre a recorrência das margens, eu queria ouvi-lo se olhando, né, essa margem do primeiro TRI, se vocês consideram ela plenamente limpa no ponto de vista, falando principalmente de ganho de estoque, né, dado as movimentações de preço que nós vimos ao longo do TRI. Ainda que a tua resposta, Marcos, anterior sugira isso, queria ouvir se o ponto de partida do TRI ele faz sentido como margem de reposição, vamos dizer assim, de cruzeiro. Tá? Obrigado. Bom, Thiago, vamos lá. Primeiro, obviamente, o foco nosso é sim o relacionamento com a revenda, tá? E tem um efeito colateral disso, que é aumentar a quantidade de embandeiramento de qualidade, né? A gente tem trazido para a rede postos de alto volume, de alta qualidade e com uma certa resiliência. Então, assim, no final, a leitura do time, que está muito próximo da revenda, que está visitando muito, está fazendo muito esse trabalho de aproximação, é que a gente tem, de fato, um market share natural de revenda que está acima do market share que a gente tem hoje de revenda. Então, é natural que a gente tenha um aumento de embandeiramento versus o churn. Tá? Então, eu acho que é fato que se observou, acho que a gente deve continuar observando, a gente está com um pipeline de qualidade e a gente tem, portanto, aí um espaço estrutural aí. Além disto, existe uma mudança, eu acho que havia uma distorção no mercado brasileiro que está sendo corrigida, que eu acho que existiam muitos players absolutamente descontratados na ponta de suprimento, sendo que eles tinham compromissos na ponta de venda, né?
E eu acho que isso, quando você passa a ter um mercado mais at market, vamos dizer assim, que todo mundo tem que ir atrás dos seus produtos, assim, tudo que a gente tem contratado como Ipiranga, a gente tem a ponta de compra contratada também, né? A diferença fica no spot, né? Então, quando você tem momentos mais curtos, como a gente vivenciou em final de fevereiro e março, de fato, quem está contratado tem uma vantagem estrutural em relação a quem não está contratado na qualidade de serviço de todo mundo, né? Então, eu acho que isso fez, de alguma forma, uma maneira bem clara, muita gente começar a dar mais valor para uma relação contratual de longo prazo estrutural, tá? Que permite mais eficiência, permite uma cadeia mais redonda e permite com que as grandes empresas e as menores empresas, mas quem quer que seja, que está na ponta de suprimento, consiga contratar navios e ter o suprimento para entregar, né? A gente fez isso, eu acho que com bastante qualidade, e eu acho que isso fez parte do nosso resultado sólido no primeiro trimestre. Eu acho que tinham riscos importantes no primeiro trimestre, dos quais a gente, de alguma forma, saiu com muita qualidade, com muita competência, tá? Então, eu digo também, na segunda parte da pergunta, sobre a recorrência das margens, etc., o resultado está limpo? Ele está limpo, lógico, tem ganho de estoque, a gente sabe que aumentou. O lado negativo disso é que a gente teve também um aumento de capital de giro que vocês claramente veem nos números reportados, né? Isso, de alguma forma, em algum momento pode descer, né? Mas a gente sabe que quando cai, a gente tem um efeito parachute, etc. Mas o conceito aqui é que a gente precificou corretamente ao longo de todas as curvas para cima e para baixo, que foi um momento de bastante volatilidade, e a nossa área de pricing foi bastante precisa, bastante consistente, bastante transparente com a revenda, para todo mundo entender perfeitamente o que estava acontecendo e navegar através desse trimestre, tá? Então, assim, eu acho que ele é bem limpo, sim. Os resultados são os resultados que a gente tem normalmente. Ganho de estoque, perda de estoque faz parte do negócio de distribuição de combustível, né? E se eu puder só reforçar uma mensagem, que o foco, sim, está em ganho de galonagem da rede. E você deve lembrar que o próprio Linden comentou no Ultra Day que a gente tem ali em torno de 10%, 15% da rede, que a gente está com um foco grande em ou trazer essa rede para a rentabilidade adequada ou depurar ao longo do tempo. Então, a gente também, o churn faz parte da gestão do negócio, a gente está com um olhar muito grande ao mesmo tempo que a gente trabalha no embandeiramento agora com mais oportunidades, também olhar para a rede que não está tendo a rentabilidade adequada. Está super claro, excelentes pontos, obrigado. Nossa próxima pergunta, Vicente Falanga, Bradesco BBI. Obrigado, Marcos. Rodrigo, também tinha duas perguntas. Rodrigo, eu vi que vocês pagaram, né, o JCP, como você comentou no começo da apresentação, e vocês não pagavam há muito tempo, né? Se você poderia dar, né, uma ideia do efeito fiscal que isso vai dar para vocês relativo à venda de ativos de vocês. E minha segunda dúvida é referente à margem da Ultragaz, né, que foi bem boa, né? Você explicou que teve repasse de aumento de GLP, mas eu queria saber o quanto que vocês já estão efetivamente conseguindo fazer sourcing diferenciado, né, fora do sistema Petrobras, se isso já está tendo algum impacto relevante na margem de vocês hoje. Obrigado. Bom dia, Vicente. Obrigado pelas perguntas. Sobre juros de capital próprio, essa foi a primeira vez que a gente declarou, porque a Ultrapar, como holding, não tinha ganho tributável. E a despesa do juros sobre capital próprio é dedutível. E pela primeira vez a gente tem um ganho relevante na holding com a venda do Oxiteno, e a gente fez uma análise de como a gente equilibra o dividendo mínimo obrigatório para o ano de 2022 com a otimização fiscal desse ganho tributável com a venda do Oxiteno. E foi isso que levou a gente a declarar esses 450 milhões de reais de juros sobre capital próprio.
E respondendo sobre a questão da expectativa de imposto com a venda da Oxiteno, quando a gente fez aquele call sobre a venda da Oxiteno em agosto do ano passado, a gente tinha antecipado um volume de desembolso com imposto de renda da ordem de $70 milhões, e a gente ainda está fechando aqui as análises e a estratégia, mas eu já posso antecipar que daquele montante, com utilização de créditos, de prejuízo e esse juros sobre capital próprio, a gente antecipa um volume de desembolso abaixo de $20 milhões. Sobre sua segunda pergunta das margens da Ultragaz, a Ultragaz ela tem, nesse primeiro trimestre, uma margem similar ao que ela teve no quarto, né? Então, ela mantém a rentabilidade apresentada no último trimestre e a perspectiva continua positiva. Isso é muito fruto da melhora das condições de mercado e dos aumentos de produtividade que a Ultragaz vem trabalhando, que a gente conseguiu falar bastante no Ultra Day. E, além disso, o sourcing, que a gente também comentou bastante sobre isso lá naquele dia, o sourcing ele vai beneficiar ao longo desse ano com aumentos gradativos, mas o efeito dele no primeiro trimestre foi muito pequeno ainda, tanto no resultado como no capital de giro. Perfeito, bem claro. Obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta, Bruno Montanari, Morgan Stanley. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. A primeira sobre Ipiranga, na questão de importações, né? Ipiranga parece ter sido um pouco menos ativa na importação durante o primeiro trimestre. Então, queria pegar a cabeça de vocês como que está evoluindo a estratégia de sourcing importado agora ao longo do segundo trimestre e aí talvez o pace para eventualmente aumentar importações ao longo do segundo semestre do ano. A segunda pergunta sobre capital de giro, sei que é difícil de fazer essas estimativas, mas talvez se a gente pensar que os preços fiquem relativamente estáveis, quanto que do investimento que foi feito em capital de giro poderia voltar para o negócio ao longo dos próximos trimestres? Tá? E uma terceira para confirmar, a entrada de caixa exata da Oxiteno, se teve algum outro ajuste referente a ajustes de closing, a gente viu aí talvez algumas movimentações intercompany antes do fechamento, então só para certificar que a gente tem um número certinho da entrada de caixa. Muito obrigado. Bom, as primeiras duas são fáceis. Assim, primeiro, a gente não foi menos ativo do que os outros grandes players, os players públicos. A gente teve proporcionalmente a eles a mesma atividade de importação. Se os preços estiverem estáveis, o capital de giro fica como está, né? Não aumenta nem diminui. Se os preços caírem, cai. Se o preço subir, ele aumenta. Tá? Então, no final, a resposta é bem direta matemática aqui. O Rodrigo pode falar um pouco dos ajustes aqui. Aqui, como você bem notou, Bruno, a gente começou a antecipar antes do dia 1º a liquidação de algumas dívidas intercompany que tinha entre a Oxiteno e outras empresas do grupo. Então, esse foi o efeito que teve quando você compara as operações continuadas com o fluxo de caixa das operações descontinuadas. Mas, a parte disso, a principal questão que com a venda do Oxiteno também deixa de existir é aquele instrumento de hedge accounting que a gente fazia para o hedge de parte do bonde que a gente tinha, que a gente continua tendo em dólar. Com a venda do Oxiteno, a gente para de ter o hedge accounting do bonde e a dívida nossa hoje está 100% hedgeada em reais, dado que a gente não tem mais fluxo em dólar com a venda do Oxiteno. Obrigado. Nossa próxima pergunta de Christian Audi, Santander. Obrigado, Edu. Sou Rodrigo aqui. Queria fazer duas perguntas. Primeiro, voltando ao tópico de alocação de capital, como é que vocês estão pensando, qual é a priorização que vocês fazem entre, eu sei que você já tocou, Rodrigo, na melhoria do custo de dívida, mas entre dívida, CAPEX, pagamento de dividendo e potencial M&A, conforme vocês olham oportunidades para participar do processo de transição energética, como é que vocês fazem hoje? Como é que está a cabeça de vocês de
o que é mais importante, o que é a priorização entre esses 4 potenciais usos de caixa. E a segunda pergunta, voltando à alavancagem, uma vez que entra, vocês terminam todo o processo de compra de Oxiteno na Extrafarma e entra todo esse caixa, você pode nos dar uma ideia de que nível de net debt to EBITDA você acha que você pode chegar comparado com esse nível atual de 3,1 vezes, por favor? Bem, eu vou começar respondendo a alavancagem, o Marcos daí responde depois sobre a alocação de capital. Sobre a alavancagem, se a gente incluir na conta para o ano de 2022, o que está entrando dos recursos da venda do Oxiteno já líquido de impostos, os dividendos já declarados e também a entrada que tem previsto, que é metade do valor da venda da Extrafarma no segundo semestre, a gente está falando de uma redução de alavancagem no ano em torno de uma vez, com esses elementos somados, e eu não estou somando nisso a segunda parte do pagamento da Oxiteno, que tem 150 milhões de dólares que vai ser pago em 2024, e os 2 outros pagamentos da Extrafarma, que é metade do valor, que vão ser pagos em 2 anos também. Então, para o que tem a receber esse ano, já líquido desse juros sobre capital próprio declarado, a gente deve ter uma redução de alavancagem na ordem de uma vez, dívida líquida sobre EBITDA. E sobre a alocação de capital, obviamente, no momento que a gente vive, é um momento que é bastante adequado para fazer uma redução de alavancagem, né? Então, isso está sendo feito, a tesouraria está fazendo um planejamento, uma reprogramação do liability, e a gente, de fato, vai reduzir tanto o custo quanto o outstanding de dívida líquida, né? Então, isso é uma prioridade, sem dúvida nenhuma, não é o momento da gente ficar acima de 3 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Então, isso número 1, né? O resto é uma questão de alocação de capital por taxas de retorno, né? De fato, a gente vai ter muita disciplina de alocação de capital aqui. Vai, sim, olhar oportunidades não orgânicas. Como eu já falei há pouco tempo lá no Traday, a gente vai olhar coisas mais, assim, de menor tamanho no primeiro momento, provavelmente. Mas o fato é que o que a gente vai fazer é realmente ter uma disciplina muito grande para alocar capital com rentabilidades que condizem com o risco tomado e o risco que a gente vive hoje nas operações, né? Então, acho que no final, o que eu posso prometer para vocês é que a disciplina de alocação vai existir muito forte. Não dá para prometer nenhum target, porque isso aí tem que combinar com os russos também. E Lourdes, como é que fica dividendos nessa análise? Uma coisa depende da outra, né? O dividendo, na prática, é o capital excedente que eu não aloco em projetos orgânicos ou inorgânicos. No final, então, é a resposta, vamos dizer assim, da sobra matemática. Tá bom, obrigado. Nossa próxima pergunta, Gabriel Barra, Citibank. Olá, Pizinato, Lutz. Consegue me ouvir bem? Sim. Só acho que grande parte das perguntas já foram feitas, só pegando 2 pontos aqui. Eu acho que uma em relação à Extrafarma, se vocês pudessem dar, acho que recentemente até saiu um fato relevante em relação à discussão do CAD. Se vocês pudessem falar um pouco mais sobre os próximos passos aqui, quando vocês esperam, o que o base case hoje da companhia em relação ao closing da venda. E o segundo ponto, um ponto que até me chamou a atenção durante o Ultraday, uma das perguntas que surgiram até para o Linda em relação ao backlog que vocês têm de postos, essa, vamos dizer, sanitização da rede, né, de postos da Ipiranga. Então, se pudesse lembrar a gente aqui, falar um pouco sobre o que tem ainda dentro dessa rede que ainda precisa ser, vamos dizer, sanitizada, melhorada, e qual que é o timeline para isso, só para a gente entender até o que tem ali de melhoria possível dentro desses postos ainda que, vamos dizer,
contaminam, né, até a galonagem. A gente sabe que é uma galonagem mais baixa do que a média da companhia. São esses 2 pontos. Obrigado. Oi, Gabriel, obrigado pelas perguntas. Começando pela Extrafarma, você deve ter visto aí a decisão do CAD e tem 8 municípios que foram apontados para objeto de remédio. Esse processo agora sobe para o julgamento do tribunal do CAD e é muito difícil ter certeza do tempo que o tribunal vai levar para concluir o julgamento, mas ele deve ser entre junho e setembro, que é a data limite para a conclusão do processo. Essa é a melhor estimativa que a gente tem, é entre junho, se for um julgamento mais rápido, até setembro, que é a data limite. E sobre a depuração de postos, hoje tem em torno de 15% da rede que está com nível de rentabilidade aquém do que a gente gostaria. Parte dessa rede a gente imagina que vai conseguir trazer para a rentabilidade, e parte dessa rede vai ser depurada ao longo dos próximos 1 a 2 anos. Como a gente está saindo agora da pandemia e começa a ter volumes mais normalizados, a gente começa a acelerar esse processo de julgamento e avaliação definitiva da rede que a gente quer ter no futuro. Lembrando que parte da rede vai ter sempre um churn natural do processo. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta, Bruno Amorim, Goldman Sachs. Bom dia, eu tenho 2 perguntas, 2 follow-ups na Ipiranga. Primeiro, com relação à conta de fornecedores, o Rodrigo comentou sobre a dinâmica dos últimos anos, o aumento no preço do combustível que levou um aumento, né, nessa linha, mas quando a gente olha para os valores, essa linha de fornecedores ela triplicou desde o começo de 2020 na Ipiranga, que foi um aumento maior do que o que a gente viu no preço dos combustíveis. Então, a pergunta é entender qual é a estratégia de financiamento na Ipiranga, se efetivamente vocês aumentaram o percentual, a parcela do financiamento da Ipiranga que vem através da conta de fornecedores, e qual é a vantajosidade de fazer isso vis-à-vis alternativas de financiamento, e também olhando para frente, imaginando que eventualmente parte desse incremento na conta de fornecedores se desfaça, se existe uma oportunidade para melhoria nas condições comerciais com os fornecedores. Eu imagino que se financiar mais por fornecedores tem as suas vantagens, mas tem o custo também, que muitas vezes é refletido no preço de aquisição de combustível. Então, eu gostaria de confirmar se faz sentido essa análise, se daqui para frente existe uma oportunidade, se vocês pretendem ou não diminuir o financiamento através da conta de fornecedores. E a segunda pergunta, na verdade, quebrada em 2, é saber se vocês podem quantificar o ganho de estoque na Ipiranga em reais por metro cúbico, e também o nível de impacto dos CBIOS na margem desse primeiro trimestre, vis-à-vis o que vocês esperam para os próximos. Obrigado. Oi, bom dia, Bruno. Obrigado pelas perguntas também. Você deve estar perguntando sobre fornecedores a conta de convênio, certo? Fornecedores convênio. Certo. Tá. Bem, essa conta, ela de fato aumentou nos últimos 2 anos. Hoje, o custo marginal que a gente vem tendo, ele é um custo muito próximo do nosso custo marginal de dívida, então ele não tem um custo de carregamento elevado, e a gente usa essas linhas sempre pensando na otimização do fluxo de caixa. Se você tem uma necessidade de curto prazo, essa linha pode fazer muito mais sentido do que tomar uma dívida de longo prazo para resolver uma necessidade de caixa de curto prazo. Então, ela vai fazer parte da nossa gestão de dívida e ela vai estar sempre sendo olhada do ponto de vista econômico, dado que a gente pode tomar dívida de longo prazo. Se ela tiver um custo mais atrativo, a gente pode reduzir essa linha ao longo do tempo e aumentar a linha de dívida de longo prazo de novo, se fizer sentido, mas tendo ela sempre disponível para resolver questões de curto prazo no fluxo de caixa. A sua segunda pergunta sobre ganho de estoque, a gente, como a já comentou, teve um certo ganho de estoque nesse trimestre, teve uma certa perda de importação, isso faz parte do dia a dia do negócio, não foi nada muito diferente do que a gente vem tendo nos últimos trimestres e foi abaixo do que foi no primeiro trimestre do ano passado.
E com relação ao CBIOS, daqui para frente, você tem alguma estimativa de quanto que vocês devem gastar por metro cúbico vis-à-vis do que aconteceu no primeiro trimestre? Bruno, a gente vai seguir a nossa fair share na compra do CBIOS e vai refletir no resultado o preço que tiver no mercado naquele momento. Muito difícil antecipar nesse momento o custo que a gente vai ter com esse CBIOS. Lembrando que o custo que a gente tiver com o CBIOS, a gente repassa ele nos produtos e ele acaba sendo refletido na margem da companhia. Ok, obrigado. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Rodrigo Pizzinatto, para as últimas considerações. Senhor Rodrigo, prossiga com suas últimas considerações. Muito obrigado aí pela atenção e pelas perguntas a todos. As perguntas que a gente não conseguiu responder, que vieram também pelo webcast, a área de RI vai retornar. Agradeço a todos de novo e até o próximo call. Bom dia. Obrigada. A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.